os 5 pontos que eu vou abordar aqui no nosso veredito. E o primeiro deles é o pé de vela menor. O pé de vela 170. Eu acredito que é o melhor upgrade que você pode fazer no sentido de conforto na sua bike. O 175, dependendo da sua estatura, vai gerar desconforto no joelho, vai gerar desconforto no quadril, vai gerar um bike fit estranho na sua bike. E se você migrar para um pé de vela menor, apesar de ser um item caro, eu acredito que vale a pena. É muito comum, depois do pedal, você tá bem tranquilo assim, não ter dor no joelho, não ter dor em lugar nenhum. Um benefício que eu não esperava é que a bike também, ela passa melhor em trechos técnicos, porque essa distância aqui, ela diminui. Ela atravessa melhor erosão, ela atravessa melhor esse tipo de situação com mais facilidade. Principalmente subida técnica, onde você precisa pedalar e a chance do pé de vela pegar no chão, ela diminui um pouco. Então, em primeiro lugar, pé de vela menor vale muito a pena. Segundo lugar na nossa lista são as coroas menores. Eu acho que é relativo, mas eu acho que vale a pena. Por exemplo, aqui eu tenho 2 exemplos de coroas. Você vê que a diferença é pequena, mas ela existe. Uma coroa menor vai te facilitar bastante na hora de subir, principalmente em pedais com muita subida. Por exemplo, esse de Joanópolis 50 com 2000, a maior parte do tempo, absurda maior parte do tempo, você vai estar escalando. Então, por que não otimizar a sua bike para esses momentos? Ponto negativo é você perde velocidade final. Eu acredito que o sistema de uma coroa, ele foi pensado para usar essa coroa aqui de 34. Essa coroa de 34, realmente a bike fica legal, fica com ela desenvolve bem. Com 32 um pouco amarrado e a coroinha 30 que realmente a bike fica bem amarrada. Entretanto, na hora de subir, a coroinha 30 brilha e a coroa 34 na hora de subir, ela te prejudica. Não é legal subir com uma 34, a não ser que você seja muito forte. Enfim, eu entendo que na maior parte do tempo você está subindo e você migrar para uma 30, vamos dizer que a 34 seria equivalente a um sistema 2.9 com 36 atrás. 22, 36. Esse é o nosso baseline. Se você usar a coroa 34, é igual. Se você for para 30, é como se você tivesse uma marcha a mais. Como se tivesse uma coroa 40 atrás. Se você usar 34, é como se tivesse um pé de vela, digamos, 24, 38, alguma coisa assim. Então a bicicleta fica melhor de final. Eu gosto muito dessa coroa, mas não é todo rolê que você vai conseguir usar ela. E essa coroa aqui, apesar dela ser um patinho feio, principalmente em pedais longos, que você vai pegar subidas e vai se desgastar, às vezes vai ser a melhor opção. Próximo item da nossa lista, canote retrátil. Canote retrátil é um investimento que eu acho que vale a pena, de fato, porque ele ajuda em muitas situações. Não só na descida, também com subida. A tendência, esse aqui que a gente chama de BB height, né? Ou então BB drop, ele tá cada vez mais alto, ou pelo menos essa bicicleta ele é alto. Então quando você tá subindo, tá fazendo uma subida técnica, às vezes dá a impressão que você tá tendo que se equilibrar em cima da bicicleta, é uma sensação ruim. Então um canote retrátil é uma coisa que te facilita, porque você consegue, sei lá, usar meia altura, sei lá, aqui, por exemplo. Já vai te dar um equilíbrio maior, vai te dar mais segurança. Se você precisar pedalar, se não tiver num lugar técnico, você volta ele. Ou então, você vai descer, você tira ele aqui do caminho, você consegue se equilibrar melhor. Eu acho que é uma coisa, um investimento que vale muito a pena. Apesar de ser um pouco custoso, eu entendo que vale muito a pena e também eu entendo que fez muita diferença. Próximo upgrade são os discos de 180. A diferença é bem pequena. Esse é um disco de 160. Esse é um disco de 180. Se vocês perceberem aqui, ó, ele é um pouquinho maior, pouca diferença. Mas esse disco aqui tem uma performance excelente, principalmente se você tá pegando descidas grandes, né? Então, descidas de Joanópolis, são 6 km descendo o Pico do Lobo, é bastante coisa. Pico do Lobo Guará também, apesar de ser mais curto, cerca de 3 km,
graduação muito alta, isso acaba esquentando muito seus freios, exigindo muito seus freios. Não sei se vai dar pra reparar, mas os freios dessa bike aqui já estão naquele tom dourado, tá? Aqui eu acho que dá pra ver, ó, um tom levemente dourado. Significa que o metal esquentou a mais de 200 graus. Se ele esquentar mais do que isso, 300, 350, ele começa a ficar azul. E esse é o ponto que a têmpera do metal, o tratamento do metal, ele começa a ficar muito fora do ideal. O ideal é que seus discos fiquem nessa cor dourada aqui, quer dizer que eles estão chegando na temperatura adequada. Se você ver o disco 180, ó, ele não chega, talvez um pouco pegando essa cor dourada aqui, mas por ele ter mais massa térmica, por ele ser maior, ele aguenta melhor essa temperatura do que o 180. Mas eu acho que isso é um pouco extremo. Para quem faz XC, XCM, eu acho um pouco extremo essa temperatura. Mas, de fato, ele melhora. Quão melhor? Um pouco melhor. Vale a pena manter o 160? Eu acredito que vale a pena manter o 160. Porque, não sei se vocês conseguem olhar ali, você precisa colocar um adaptador. Então, uma complexidade a mais, peso, e apesar que não é muito, mas... Então, entre usar o 180 talvez tenha uma tendência maior a empenar, não sei, talvez não muito. Entre usar o 160 ou 180, eu acho que o benefício para um XC é marginal nesse cara. Talvez para quem faça enduro, downhill, precisa até mais, sei lá, 200 milímetros. Mas pro nosso caso aqui, esse carinha aqui é o mais do que adequado, eu não vejo grande vantagem, eu não gastaria dinheiro nisso. Talvez se você for um ciclista mais pesado, alguma coisa assim, vale a pena? Talvez, mas eu acho que no meu caso, o 160 cobre perfeitamente bem. E o quinto e último item, até o 1, 2 e 3, são os itens que eu recomendo, que eu acho que são upgrades assertivos, que valem a pena. O 3 e o 4 são upgrades assim que depende da situação. Quinto, que é o guidão de carbono, já entra no ganho marginal que já talvez não vale a pena o investimento. O guidão de carbono, qual que eu acho que é o... Esse aqui é um guidão de alumínio, é o guidão original da bike. Qual o problema dele? Ele é rígido, ele é muito rígido. Isso aqui pode ser uma vantagem, dependendo. Mas o alumínio tem essa característica de transmissão de vibrações e... Ele não é um material bom, assim, no sentido de conforto, de você evitar que vibrações passem pro seu corpo, né? Ele amplifica, sei lá. O carbono, quando você bate no carbono, é aquele barulho oco, assim, aquele barulho atenuado. O conforto do guidão de carbono é melhor? Sim, é melhor, mas é muito discreto, muito sutil. Não acho que faça alguma diferença. Você tem um ganho marginal em peso ali, coisa de 100 a 150 gramas. Vai fazer alguma diferença na tua vida? Não. Então, se você tem um guidão de alumínio, eu acredito que não vale muito a pena gastar dinheiro com um guidão de carbono. Então é isso. Esse é o meu veredito. Só revisando uma vez mais. Pé de velas menores. Apesar de ser caro, eu entendo que vale a pena, dependendo da sua estatura. Coroas menores, depende da sua região, mas se sua região é muito montanhosa, vale a pena, porque a maior parte do tempo você está subindo. Canote retrátil, eu acho que independente da sua situação, se você faz muita descida, coisa do tipo, vale a pena, a não ser que sua região seja muito plana, não sei. Mas o canote retrátil, eu acredito que seja uma coisa que vai ficar cada vez mais popular, vai ser quase obrigatório na mountain bike. Disco 180. Aí eu acho que depende muito da sua situação. Se você for um ciclista mais pesado, ou se você desce muito, ou desce igual um maluco. Mas em geral, para um XC, não vejo vantagem. Eu acredito que o disco menor faça mais sentido. Um 180 faça mais sentido, porque você elimina o adaptador. E o guidão de carbono realmente entra no nível da frescura. Não é algo que vá fazer alguma grande diferença. Mas se você gosta de, sei lá, mexer na bike, ter uma bike mais leve, apesar que isso não faz diferença nenhuma, talvez, não sei. Então, esse é meu veredito.
Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Até mais.